Muitas pessoas pensam que a teologia cristã ela é composta por ideias abstratas que não fazem diferença nenhuma ou quase nenhuma para a vida prática. No entanto, existem algumas doutrinas que são absolutamente centrais para o cristianismo, e uma delas é exatamente a doutrina da união hipostática. Talvez esse nome pareça muito complicado, excessivamente técnico, mas na verdade é o que descreve uma afirmação muito mais fundamental da vida cristã. Jesus Cristo ele é plenamente Deus, plenamente homem ao mesmo tempo. Eu não lembro qual foi o autor que disse o seguinte, de um artigo que eu li há um tempo atrás, que dizia o seguinte, que a verdadeira ortodoxia nos leva à verdadeira ortopraxia, ou seja, a crença correta nos leva à prática correta. Olá, eu sou Tailan, seja muito bem-vindo aqui a esse canal. Você está aqui no meu quarto, no internato. Eu sou estudante de teologia, sou seminarista. Seja muito bem-vindo. Nós vamos falar exatamente sobre essa doutrina central da vida cristã, a doutrina da união hipostática. Essa afirmação ela pode parecer simples à primeira vista, mas ela levanta uma série de perguntas. Como é possível que alguém seja ao mesmo tempo completamente divino, completamente humano? Isso significa que Jesus é metade Deus e metade homem? Ou significa que existem duas pessoas diferentes em Cristo Jesus? Essas perguntas elas acompanharam a história da igreja desde os primeiros séculos do cristianismo e levaram a debates teológicos muito intensos. A união hipostática é a doutrina que afirma que em Jesus Cristo existem duas naturezas completas, a natureza divina e a natureza humana, unidas em uma única pessoa, como afirma o teólogo Alois Grimmer, que ele diz o seguinte: a união hipostática é o ponto central da cristologia. Trata-se da doutrina de que o Verbo eterno de Deus assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Isso significa que Jesus não é um semideus como os heróis das mitologias antigas, como Thor, Thor não, porque Thor seria uma divindade, mas, por exemplo, como... agora fugiu a mente. Ele não era apenas um grande mestre ou um profeta espiritual, mas para o cristianismo histórico, Jesus é o próprio Filho de Deus que se encarnou e assumiu plenamente a natureza humana, sem deixar de ser Deus. E aí você deve estar se lembrando daquela afirmação em que Pedro faz, Cristo responde, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, mas que Pedro ele faz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já vem logo essa afirmação na mente. Essa compreensão ela diferencia radicalmente o cristianismo de duas religiões e de qualquer outra religião, de qualquer outra tradição espiritual. Em muitas religiões, Jesus pode ser reconhecido como um profeta, um mestre moral, um exemplo espiritual, como, por exemplo, é o caso do islamismo. Mas, no entanto, a fé cristã ela afirma algo muito mais profundo, algo muito mais intenso em relação a isso. Como observa o teólogo Alistair McGrath, ele diz o seguinte: para o cristão, Jesus não é apenas um profeta, nem um mestre espiritual, nem um reformador moral. Ele é o próprio Filho de Deus, Deus encarnado, plenamente divino e plenamente humano. Essa doutrina, entretanto, não surgiu de forma simples, imediata. Os cristãos não nasceram já defendendo, mas nos primeiros séculos da igreja houve muitas discussões e controvérsias sobre quem exatamente era Jesus Cristo. E a gente já percebe, a partir dessa afirmação de Pedro, que essa ideia já havia dentro do cristianismo
primitivo, mais específico entre os discípulos. Apesar disso, durante a história da igreja, a gente percebe alguns debates. E à medida que o cristianismo ele se espalhava pelo mundo antigo, surgiam diferentes interpretações sobre a identidade de Cristo. Algumas dessas interpretações tentavam explicar o mistério da pessoa de Jesus, mas acabava distorcendo elementos essenciais da fé cristã. Uma dessas correntes foi o docetismo. O docetismo ele afirmava que Jesus não possuía um corpo humano real, mas apenas parecia ser humano. Para os docetistas, o sofrimento de Cristo na cruz não teria sido real, mas apenas uma aparência. Esse tipo de pensamento estava ligado à influência da filosofia, principalmente da filosofia platônica, e que viam o mundo, que eles acreditavam no mundo material como algo inferior, até mesmo negativo. E além disso, o Monas e o Demiurgo, eles, no caso é o contrário, o Demiurgo ele não poderia ter acesso, Deus ele não poderia ter acesso à humanidade. Eles trabalhavam esse conceito. Outro movimento muito importante que surgiu também durante essa época foi o arianismo. O arianismo é uma das principais heresias que surgiu durante esse período. O arianismo ele afirmava que Jesus não era verdadeiramente Deus, mas uma criatura extremamente elevada, criada por Deus, o Pai. Segundo essa visão, o Filho não seria eterno, nem da mesma essência do Pai. Essa ideia se espalhou rapidamente no mundo cristão antigo e gerou uma das piores crises teológicas da história da igreja. Também, além disso, até hoje nós temos muita influência dessa heresia no cristianismo ainda hoje. A gente tem, por exemplo, algumas vertentes que dizem se autodenominam cristãs, como, por exemplo, os Testemunhas de Jeová, que eles são neo-arianos. Nesse mesmo período também surgiu o nestorianismo, e nesse a gente vai depois falar um pouquinho mais em relação a isso. E o nestorianismo ele afirmava que em Jesus existiriam praticamente duas pessoas diferentes, uma pessoa divina e outra humana. Mesmo nesse modelo, a união entre divindade e humanidade seria apenas uma espécie de cooperação entre duas realidades separadas. Outra posição conhecida foi o monofisismo. Os defensores dessa posição afirmavam que Cristo possuía apenas uma natureza, porque a natureza divina teria absolvido a natureza humana. Diante de tantas interpretações diferentes, a igreja percebeu que era necessário definir com maior clareza aquilo que os cristãos realmente acreditavam. E você percebe que não é algo tão simples. Essas questões relacionadas ao cristianismo, à cristologia. Não se tratava apenas de uma discussão filosófica, isso aí. Não era apenas isso, mas era crença, se tratava da preservação até mesmo da própria fé apostólica. Foi exatamente nesses contextos que surgiram os grandes concílios da antiguidade. Esses concílios eles reuniam líderes de diversas regiões com o objetivo de discutir questões doutrinárias fundamentais à preservação da unidade da fé. Um dos mais importantes e um dos mais conhecidos e usados até mesmo de forma diferente do que realmente aconteceu. Existem pessoas que dizem o concílio de Nicéia foi para definir os livros do cânon, mas a gente vai perceber que não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, o objetivo principal do concílio de Nicéia foi exatamente debater sobre a natureza de Cristo. Ele foi realizado ali por volta do ano 325. Nesse concílio, a igreja respondeu diretamente ao arianismo e afirmou que o Filho é consubstancial ao Pai.
O credo niceno declara que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Mais tarde, por volta no ano 431, ocorreu o Concílio de Éfeso. Nesse concílio, uma das questões centrais era a forma correta de compreender a união da pessoa de Cristo. Foi nesse contexto que a igreja reafirmou que Cristo é uma única pessoa e que foi por isso que Maria poderia ser chamada de Theotokos, ou seja, Mãe de Deus. E aqui a gente tem um título que é muito debatido até hoje e que, com o passar do tempo, ele passou a ter uma conotação um pouco diferente da conotação que ele tinha nesses primeiros séculos. Hoje, ele é utilizado para definir um dogma em relação a Maria, no sentido de que Maria ela seria corredentora. Eu vou colocar assim entre aspas, porque atualmente o Papa atual ele questionou esse termo de Maria como sendo corredentora. Mas fato é, passou-se a dar uma ênfase maior em Maria a partir desse termo de que Maria seria mãe de Deus. E aí hoje esse concílio ele foi responsável por combater o nestorianismo. E o nestorianismo ele vai trazer uma outra ideia de que Maria seria Christotokos, ou seja, mãe de Cristo, não mãe de Deus. E aí muitos protestantes hoje tentando debater e contrariar a Igreja Católica acaba se valendo desse termo Christotokos para poder dizer que Maria não seria mãe de Deus. Só que assim, a gente tem uma questão interessante. Não dá para fazer a afirmação de que Maria é Christotokos exatamente porque ela tem essa conotação histórica de que no sentido de rejeitar a identidade de Cristo como sendo plenamente Deus. Então, não dá para fazer essa afirmação. Ao mesmo tempo, utilizar o termo Theotokos hoje já traz essa contradição histórica de que, posteriormente, os católicos passaram a utilizar esse termo para defender as doutrinas relacionadas a Maria. Então, um outro concílio que nós temos, já vamos adiantar aqui para o vídeo não ficar muito longo, é exatamente o concílio da Calcedônia, que aconteceu no ano de 451. Esse concílio foi responsável por formular a definição clássica da doutrina da união hipostática. Segundo essa definição, Jesus Cristo ele deve ser confessado como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, possuindo duas naturezas completas, unidas em uma única pessoa, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Essa formulação ela se tornou um dos pilares da teologia cristã e continua sendo aceita pela grande maioria das tradições cristãs até hoje. No entanto, é importante entender que essas formulações elas não foram invenções tardias da igreja, elas foram tentativas de expressar de maneira mais precisa aquilo que já estava presente nas escrituras do Novo Testamento. Por exemplo, o Novo Testamento ele vai definir a divindade quanto à unidade de Cristo. Um dos textos mais conhecidos está no início do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nesse verso, João ele apresenta o Logos eterno, aquele que já existia antes da criação do mundo. Mas alguns versos depois, João faz a afirmação extraordinária que diz o seguinte, que confirma aquilo que nós estamos querendo trazer aqui nesse vídeo. Essa afirmação ela expressa exatamente a ideia central da encarnação. O Deus eterno entrou na história humana e assumiu a natureza humana. Outro texto muito importante aparece na carta aos Hebreus, onde é dito que Cristo participou da carne e sangue como os seres humanos.
o autor de Hebreus ele enfatiza que Jesus se tornou semelhante aos irmãos em todas as coisas, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Esse texto eles nos mostram que o Novo Testamento ele apresenta uma visão muito clara de como alguém que possui tanto a natureza divina quanto a natureza humana. A igreja primitiva, ao refletir sobre essas passagens bíblicas, ela percebeu que não era possível negar nenhum desses dois aspectos sem comprometer a mensagem do Evangelho. Se Jesus não fosse verdadeiramente Deus, ele não poderia trazer salvação à humanidade. Como afirma Gregório de Nazianzen, um dos pais da igreja, se alguém coloca sua esperança em um homem que não é Deus, ele está enganado. E se Jesus não é Deus, então não somos salvos. Por outro lado, se Cristo não fosse verdadeiramente humano, ele não poderia representar a humanidade diante de Deus. É exatamente por isso que a doutrina da união hipostática se tornou tão central para a teologia cristã. Ela preserva simultaneamente a plena divindade e a plena humanidade de Cristo, sem reduzir ou distorcer nenhuma dessas duas realidades. E essa doutrina não é apenas uma formulação teológica distante da vida cristã, pelo contrário, ela tem implicações profundas para a fé. Como muitos teólogos têm afirmado ao longo da história, a forma como entendemos quem Cristo é molda diretamente a forma como vivemos a fé cristã. Nos próximos estudos nós vamos ver, no próximo vídeo, com mais profundidade quais são os fundamentos bíblicos dessa doutrina e quais são as implicações que ela possui para a vida cristã. Porque compreender corretamente quem é Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não é apenas uma questão acadêmica, mas uma verdade central para a própria vida cristã. Então, se você quer compreender um pouco mais sobre a doutrina da união hipostática e outros assuntos, eu quero te fazer um convite para você se inscrever aqui nesse canal. Valeu, tchau e até a próxima.